não cobrar por ensinar. Saint-Germain. Invocação, ó, presença infinita, que exprimes tua perfeição em toda pane. Nós saudamos e louvamos tua manifestação perfeita em nossas vidas, nossos lares e nossos mundos, a fim de que a tua luz radiante possa para sempre consumir tudo o que não é igual a ela, que tua sabedoria possa dirigir sempre, teu amor envolver sempre, tua luz iluminar sempre teu caminho perfeito, e para que nos conserves firmemente na tua radiação gloriosa, agora e por toda a eternidade. Trago-vos saudações da grande hoste, sua alegria e amor para esta cooperação e para aquilo que só pode abençoar, iluminar e despertar. Discurso. Ó! Se todos os discípulos pudessem ao menos compreender que não há maior consciência nem maior atividade que a vontade consciente possa pôr em ação, do que o reconhecimento e a aceitação da presença Eu Sou. Não importa quais sejam os ângulos da verdade, existentes nos múltiplos canais por onde a humanidade se lança, em busca de uma compreensão maior e mais ampla, todos eles conduzem a este que vós tendes agora o privilégio de conhecer e usar. Já sabeis que qualquer forma de conhecimento ou poder é absolutamente inútil caso não seja usado. Aqueles que puserem em prática e adotarem o uso da presença Eu Sou com profundo sentimento, verão e sentirão a grande diferença no íntimo dos seus próprios seres, quando voltarem a entrar em contato com outros canais de conhecimento existentes no planeta. Quando o discípulo pronuncia Eu Sou com sentimento e conhecimento da verdade, está realmente pondo em atividade física e visível a presença e o poder de Deus, que é Eu Sou. Isso difere de qualquer outro costume e prática e de outra afirmação jamais formulada num grupo de palavras. Não há outra expressão que ponha verdadeiramente tão grande poder em movimento, a fim de realizar qualquer objetivo, para o qual se dirige a atenção consciente, quanto faz essa poderosa afirmação. Por isto o Mestre Jesus ligou-a às mais importantes declarações que enunciou. Se os discípulos compararem e meditarem nas afirmações que Jesus fez, tornar-se-ão aptos a compreender a extraordinária plenitude do que acabo de dizer. Tenho que adverti-los que em tempo algum poderá ser exigida qualquer quantia por estes ensinamentos. Os discípulos podem doar as oferendas amorosas que desejarem, mas estabelecer o pagamento como obrigação fecharia imediatamente a porta, já que a atividade Eu Sou é regida por uma faceta da lei divina, cujo motivo exato terei de explicar-vos algum dia. Como sinto, o anseio que têm alguns discípulos de penetrar na radiação deste círculo interno, tentarei explicar como não é possível satisfazê-los por mais belos e afetuosos que sejam seus desejos. Os irmãos que estão recebendo este ensinamento durante 30 anos passaram por um trabalho de preparação difícil e intenso. O círculo eletrônico, em cujo interior atua esta radiação, teria que ser inteiramente reformado e reajustado. Seriam necessários alguns anos para trazê-lo novamente ao ponto em que se acha, por mais bela e amorosa que seja a irradiação dos outros. Cada indivíduo tem sua própria radiação diferente e sua própria ação vibratória. Se, por um lado, o mecanismo invisível, se assim o posso denominar, é para esta obra, de certa forma, muito poderoso, por outro lado ele é tão delicado como o mais tênue véu. Outra advertência que desejo fazer é que jamais um discípulo sob esta radiação deve transmitir este ensinamento a quem não esteja ainda sob a radiação da atividade Eu Sou. Nós não desejamos que tenha alguém a desventura de dizer que está autorizado a divulgar isto, quando não lhe foi dada autorização para agir de tal modo. O instrutor ou discípulo que pratique a atividade Eu Sou com sentimento profundo e sinceridade, não terá jamais que comercializar estas instruções. Já que Eu Sou converterá o praticante em um imã invencível da opulência divina. Todo indivíduo, quer tenha ou não, a princípio, a plena compreensão do significado disso, se for consciente de que Eu Sou a onipresente e ilimitada opulência do Pai para meu uso, mais cedo ou mais tarde atingirá a convicção total desta poderosa verdade. Eu sei, perfeitamente, como a manutenção do indivíduo pode lhe parecer fundamental, mas eu vos digo,
O arrimo financeiro é fugaz como as areias movediças, até que comeceis a aplicar conscientemente o uso da presença Eu Sou como vosso suprimento onipresente, ilimitado, seja de dinheiro, amor, compreensão, luz ou iluminação. Aceitai, pois, a convicção que vos irradio, para que possais empregá-la em sã consciência, absoluta e inabalável, libertando-vos para sempre de toda limitação financeira. Até aqui hesitei em dar-vos este esclarecimento, mas a sinceridade do vosso pedido compeliu-me a fazê-lo. Sabendo que a presença Eu Sou, que atualmente está expondo em movimento, é a mesma em todo indivíduos sobre a Terra, em vós como no universo, inclusive facultando-vos poder e inteligência para formular vossos decretos, então sabeis que, em tudo aquilo que envolve vossa atenção consciente, ela age, exatamente como está acontecendo agora, nesta aplicação que fazeis e não somente em determinadas circunstâncias que vos afligem. Com isto, eu vos envio uma certa radiação específica que vos permitirá usá-la com absoluta confiança. O discípulo deveria ter sempre presente que é tão somente pelo esforço deliberado que pode manter sua mente em paz, a fim de que este poder interno possa fluir sem interrupção e realizar seu desejo. Quando na escola, foram-vos dados certos problemas para resolver, de matemática, por exemplo, deram-vos, ao mesmo tempo, os meios para solucioná-los. Se não aplicastes o raciocínio adequado, naturalmente não obtivestes a resposta certa. Em consequência, ficastes detido nisso, continuastes em vossas tentativas ininterruptamente, até que achastes a solução exata. Se não compreendestes como resolvê-lo, retomastes a vossa mestra pedindo explicação e encontrastes o que era exigido. O mesmo se passa com o ensinamento que agora vos dou. Essa regra nunca falhou nem pode falhar na realização de tudo aquilo sobre que se dirige a vossa atenção, bastando que continueis sem vacilar, a aplicá-la com determinação e nela vos firmeis até que sejam realizados vossos desejos ou satisfeitas vossas necessidades. Seja qual for o pedido que fizerdes à presença onisciente universal, em que useis as palavras Eu Sou, obtereis os mesmos resultados definidos e certos que as afirmações de Jesus lhe trouxeram quando declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Procurai sentir seriamente a extraordinária importância disto. Agora, quero chamar vossa atenção para a mais poderosa explicação que Jesus, o Cristo, vos deu com suas próprias palavras, que de toda a instrução por ele recebida através de vários canais, e asseguro-vos que muitos deles eram grandiosos, foi unicamente sua instrução, conscientemente aplicada, que por fim lhe trouxe ou lhe revelou, do seu interior, as muitas, admiráveis e mágicas afirmações, uma das quais foi: Eu sou a ressurreição e a vida. Foi esta afirmação que ele usou, que lhe permitiu dar o exemplo à humanidade e que perdurará através dos séculos. A título de consolo e alívio digo-vos o seguinte: quando se pede à presença Eu Sou luz, amor, sabedoria, poder ou iluminação, é impossível abrigar um desejo ou intento egoísta. Uma coisa não combina com a outra, e Eu Sou elimina a forma negativa. O mais importante para todo o indivíduo é ancorar-se na divina presença e ser assim sempre fortalecido, já que ela pondo em ação sua inteligência, amor e poder tão grandioso, faz com que estes atuem primeiramente no próprio indivíduo. Quando aplicais as palavras Eu Sou, positivamente não podeis deixar de realizar aquilo em que as aplicastes, desde que vos firmeis em vosso intento com determinação inflexível, não vos deixando dissuadir. Que o estudante tenha sempre em mente ser impossível manter desejos ou intenções egoístas, quando procura a presença mestra Eu Sou para alcançar amor, sabedoria, poder e iluminação. Quase todos os discípulos sentem o impulso de ensinar e essa tendência sempre se manifesta ao longo do período de aprendizado. Não que este seja um desejo reprovável, mas em muitíssimos casos, tentando os discípulos empreendê-lo cedo demais, antes que estejam bastante fortalecidos mentalmente, encontram obstáculos a que não podem opor resistência e ficam permanentemente desencorajados para qualquer esforço posterior, frustrando a obra magnífica que poderiam ter realizado mais tarde. Em primeiro lugar,
dedicai sempre vosso grande amor e adoração à vossa própria presença eu sou, o eu próprio, e depois aos seres de luz que vos podem ajudar. Prossegui com firmeza em vosso eu sou e sempre com a consciência de que, eu sou a vitoriosa presença conquistadora, em qualquer empreendimento que deseje, porque eu sou agora o domínio pleno de toda aplicação que eu faça, eu sou a presença em toda ordem que dou, cumprindo-a, preenchendo-a, etc. A impaciência, a perturbação, o desânimo e a pressa são estados mentais que impedem a obtenção daquilo que queremos. Por outro lado, a atitude adequada consiste em assumir alegremente a posição, eu sou a presença que me permite ver ou ouvir com a visão e a audição internas. Em tempo algum deve o discípulo se deixar perturbar pelas criações humanas de outras mentes. Dirigi-vos à vossa presença eu sou e pedi discernimento quanto ao plano a seguir bem como a maneira de qualificar a circunstância. Quer seja o instrutor ou o discípulo deveria compreender imediatamente que nenhuma ignorância da atividade externa da mente tem poder para perturbá-lo, em tempo algum, ainda que dirigida a ele próprio. As imagens dos mestres deveriam ser consideradas sagradas pelos discípulos. Recordai a antiga máxima asterisco, saber, ousar, fazer e calar, porque quando os discípulos começam a discutir estas coisas com indivíduos incrédulos, dispersam a força em vez de conservá-la dentro de si para sua própria iluminação. O emprego do eu sou impede o desenvolvimento de qualquer desequilíbrio, eu sou é o perfeito equilíbrio, é o poder, é a inteligência, é o amor que governa toda a perfeição. Sua própria atividade obriga ao equilíbrio. A afirmação eu sou é a atividade daquilo que realmente já existe, impelindo à atividade externa. Existem várias pessoas que, se adotassem a declaração de Jesus, eu sou a ressurreição e a vida e a vivessem dia após dia, acenderiam seus corpos físicos com toda certeza. Não podeis usar as palavras eu sou seguidas de qualquer complemento, sem comunicar-lhes o poder de se manifestar. Jesus veio por sua espontânea vontade e mostrou aos discípulos a forma como ele dominou o último inimigo. É necessário um esforço enorme para conservar o terreno conquistado. Nada existe que vos possa proporcionar sucesso permanente na atividade externa, a não ser o uso consciente da presença eu sou. Permanecei firmes diante de tudo que vos possa desencaminhar. Com frequência, assumi a atitude, eu sei o que estou fazendo e faço. Tereis que dizer algumas vezes palavras muito enérgicas para cortar interferências, mas não vos deixeis sensibilizar por isso. Há dois fatores que retardam o crescimento espiritual do discípulo. É quando marido ou mulher não concorda com os esforços do outro. O segundo, é a sugestão que provém do exterior. Tendes vossa presença eu sou, que é ONI inteligente, portanto, tornai-vos impermeáveis a sugestões de qualquer espécie, boa ou má. Algum dia, dedicaremos todo um discurso ao modo sábio de lidar com os assuntos psíquicos, astrais, lunares, psiquismo, etc. Não há uma pessoa, em 10.000, que compreenda que o despertar da clarividência não é um fato espiritual. Quando as pessoas começam a ver no plano psíquico, estão apenas usando a visão física um pouco expandida, sem que o saibam. Isto é tudo. No plano psíquico, as sugestões recebidas oferecem um mínimo de verdade, o suficiente para despertar o interesse e prender a atenção, até que as forças psíquicas, malignas, se apoderem da pessoa sugestionada. Isto sempre acontece por meio da fascinação que os fenômenos exercem. Quando o discípulo enfocar a atenção sobre a presença eu sou, será retirado dali e levado à plenitude do plano espiritual e na presença eu sou. Quando as pessoas entram no plano psíquico, tudo se apresenta deformado e elas não têm uma prova definitiva da verdade. Os seres do plano psíquico, que procuram sujeitar outrem ao seu controle, começam a profetizar, e às vezes a elogiar, sendo estas algumas de suas primeiras atitudes. A salvação está que ninguém pode se colocar contra um mensageiro da luz que não receba a reação dentro de si próprio, já que a luz repele tudo o que não lhe é semelhante,
e todo aquele que trabalha na presença eu sou é um mensageiro da luz, é radiação. *NT, saber é conhecer a verdade. Ousar é empregar a fé. Fazer é proceder da melhor forma que sabeis. Calar é manter silêncio e respeito de vossos tratamentos, desejos e necessidades. Com relação a vossas manifestações, que elas não sejam conhecidas por vosso intermédio. Quando os discípulos começam a discutir e fazer comentários perante outros que não têm a mesma escala de conhecimento, dissipam sua força e dão mau exemplo. O indivíduo inconstante pode causar, em uma hora, maior prejuízo do que poderia imaginar.